Questão de número 60. Um objeto cai de uma altura h a partir do repouso. Se ele percorre uma distância de 0,5 h no último segundo, determine o tempo e a altura da queda. E letra C. Explique a solução fisicamente inaceitável da equação do segundo grau em T usado para resolver o problema. Então, nós temos o seguinte. Uma bola que vai ser solta, na verdade, né? Ela cai de uma altura h em um certo intervalo de tempo. E ao atingir 0,5 h dessa altura, é um intervalo de tempo menos um segundo antes de chegar ao solo. Então, nós temos um y' que vai valer 0,5 h da altura total em que a bola foi solta. E ele vai atingir essa posição em um intervalo de tempo t total menos um segundo. Ou seja, um segundo antes dele atingir o solo, né? do tempo total em que ele vai demorar para atingir essa queda. Só que ele quer o quê? A altura h e o tempo t. Podemos fazer o seguinte. Podemos fazer a função do deslocamento, a função do deslocamento para um movimento acelerado nas duas situações. Para a queda total, de quando ele é solto até atingir o solo. Então, nós temos isso aqui. Posição inicial 0, velocidade inicial 0. Então, nós temos isso aqui. Isola o nosso tempo, que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai eliminar essas variáveis, né, que estão nos atrapalhando de conseguir resolver o problema. E a gente quer o tempo. Então, essa é a equação aqui. Só que a gente não sabe quem é y para conseguir resolver essa questão. Então, vamos pegar a segunda situação, que é quando ele atinge a altura 0,5 h. E fazemos o mesmo procedimento. Ele vai estar em um T' quando atingir essa posição. Ok? Então, vamos lá. Fazendo uma razão entre esses dois intervalos de tempo, nós vamos ter isso aqui. A razão entre os intervalos de tempo da queda, do intervalo de tempo t, de onde ele parte do repouso até atingir o solo, e o tempo em que ele leva para sair do repouso até atingir uma altura de 0,5 h. Então, como vamos ter uma fração entre duas raízes, então, pela propriedade, nós vamos ter a raiz das duas frações. E resolvendo fração sobre fração, nós vamos ter isso aí. A multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda. Então, nós podemos eliminar ali o 2 e o g da equação. E vamos ficar com isso daqui. O y é o nosso h, então substituir ali. E o nosso y', como a gente está vendo ali no esqueminha ao lado, é o nosso 0,5 h. Agora, para a gente resolver esse t, a gente vai fazer o seguinte. Antes, a gente pode ainda fazer mais. A gente pode eliminar esse h, né? H e h. E esse t' é quem? É o nosso intervalo de tempo menos um segundo, né? Que é um segundo antes dele atingir o solo. Então, vamos ter isso aqui. Essa igualdade aí. E podemos rearranjar essa igualdade. Né? Rearranjando ela e juntando os termos semelhantes, colocando o t em evidência e levando esse termo para o outro lado, que está multiplicando o t, na forma de divisão. Pronto. Isolamos o t da equação.
E agora só nos sobrou o quê? Números, né? E podemos resolver. Isso vai nos dar um valor de 3,414 segundos. Na letra D, nós vamos ter o seguinte. A altura, né? Então você pega só a equação que a gente obteve ali no item A, que é a altura para a queda do objeto, e substitui os valores. A gravidade e o tempo que a gente acabou de descobrir. Então, vamos ter aí uma altura de 57,1 metros, que é a altura de queda desse objeto. E na letra C, ele pede o seguinte: explica a solução fisicamente inaceitável da equação de segundo grau em T usada para resolver o problema. Porque nós temos o seguinte, né? Como a equação que descreve o movimento de queda livre para a função dos espaços é uma equação de segundo grau. Então, se a gente resolver, como a gente fez ali no item A, resolver a raiz ali de 0,5, nós vamos ter duas raízes, uma com valor positivo e uma com valor negativo. A solução fisicamente inaceitável é que a gente vai considerar com a solução para um valor da raiz negativa, né? Que a gente sabe que a raiz ela tem dois valores, um positivo e um negativo. E a gente certamente escolhe o valor positivo. Se a gente escolher um valor negativo, então vai dar um resultado de t como sendo um valor negativo. O que significa que se a gente for levar fisicamente a situação para uma realidade física, significa que o intervalo de tempo em que a bolinha vai ser solta, a interpretação que pode ser dada é que ela vai ser solta antes do tempo em que ela foi solta, o que é fisicamente incoerente. Por isso que a solução para o t, para uma das soluções t negativo, né, da equação do segundo grau, se a gente for resolver ela, é fisicamente inaceitável. Essa é a explicação para o item C dessa situação. Até a próxima questão, pessoal.